Boa tarde, pessoal. Patrícia da Silva aqui hoje, mais uma vez, para compartilhar 7 óleos incríveis que vão ajudar você a botar a tosse para correr. Quem já teve criança com tosse, você já ficou com tosse, semana passada, retrasada, parece que ficou 10 dias com a tosse que não sumia de maneira alguma. Eu tive que usar um arsenal de óleos, experimentar coisas diferentes para poder solucionar o problema. E depois eu tive que experimentar em mim mesma, assim, em mim mesma. Então hoje eu vou compartilhar alguns óleos e também uma receita de um xarope natural feito com beterraba desidratada, tá? Mas antes da gente começar esse vídeo, deixa um gosto aqui pra mim e clica no sininho para você receber as mensagens sobre os próximos vídeos. Então vamos lá? Então, com toda essa questão de virose, bactérias flutuando pelo ar, né, que nós não sabemos, não conseguimos ver, infelizmente, né, a gente precisa de coisas que vão dar o suporte ao nosso organismo de forma natural, né. Muitos dos xaropes ou coisas que estão aí no mercado, elas não solucionam o problema. Então, entanto, a gente vai falar aqui de algumas coisas que vai ajudar e alguns estudos científicos que também foram feitos em questões de produtos mucolíticos e produtos que usados para tosse, principalmente usado com criança e que pode causar, né, na saúde da sua família. Então, a gente tira fora os tóxicos, né? Então, a gente procura usar sempre algo natural. Então, para começar, existem diversos óleos comprovados cientificamente que têm propriedades antispasmódicas, né? Que vai ajudar com a questão aquela tosse que não para. E também óleos que expectoram, né? O mucus, antivirais e antibacterianos, né? Então a gente vai usar muitos óleos, existem milhares, inclusive a gente tem alguns blends, mas eu vou falar de 7 óleos individuais, tá? Inclusive a maioria deles está num composto chamado Brief, que é maravilhoso, mas eu venho sentindo a necessidade de usar os óleos individualmente. E não vou falar de todos, claro, mas vão ser de 7 óleos, tá? Então vamos parar de conversa e vamos lá. Então, muitas vezes quando você está com tosse, você precisa avaliar se a tosse é produtiva, tosse seca, tosse causada por questões alérgicas ou tosse por causa de resfriado, tosse viral, todo tipo de tosse, né? Então é importante a gente definir qual o tipo de tosse que está e a causa dela, né? Vamos dizer, a causa raiz dessa tosse, né? A gente não vai tratar a tosse em si, mas o que está causando ela também é importante, tá? Então, um estudo publicado pela o Canadian Medical Association Journal, que supressores de tosses vendidos sem receita médica, a maioria de vocês, eu sei, brasileiro gosta de ir na farmácia comprar um produto para tosse sem receita, sem ir no médico, né? Isso é o maior problema, né? De comprar produtos sem receita médica. Não são beneficiais para as crianças, tá? E não deve ser usado em crianças com menos de 6 anos, a maioria deles, tá? Então você acha que está ajudando o seu filho e na verdade está prejudicando ele, né? Além disso, os benefícios em adultos também são provavelmente mínimos, tá? Muitas pessoas recorrem a produtos que codeína, né? Que é para aliviar a tosse, mas a codeína é na verdade um narcótico, tá? Que tentando ver aqui minha colinha, que pode causar sintomas de abstinência, como outros opiáceos, tá? Quando usados em excesso. Então, às vezes você tá usando sem orientação médica, não sabe quanto tempo tá usando, dando pra criança de 2 horas, tá intoxicando a criança, entendeu? Então é importante você sempre levar a criança ao médico e seguir orientações médicas e não comprar remédios sem receitas, tá? E também não cobrir os sintomas, né? A gente precisa achar a causa raiz. Eu sempre falo para as minhas mamães, leva a criança no médico, tem um diagnóstico e aí a gente pode usar uma coisa natural. Não é só produtos sintéticos que pode causar malefícios. Se você está usando um óleo essencial, que na verdade não é para aquele problema, você está também tapando o problema da mesma forma. A gente precisa ter um diagnóstico para a gente poder ajudar a pessoa da melhor forma possível, seja com produtos farmacêuticos comuns ou produtos naturais, tá? Então, muitas pessoas se desesperam, né? Eu já me desesperei também muitas vezes com meu filho, tossindo, essa tosse não para, até dói o ouvido, né? Mas é importante você entender
né, e ver o que a causa dessa tosse, né, tá com a gripe, tá com alergia, né, então muitos óleos vão ajudar a trabalhar a causa da tosse e também vai ajudar a, né, soltar o mucus, relaxar os músculos, né, os antiespasmódicos e reduzir a intensidade da tosse também, tá? Porque é muito duro, né? O peito começa a doer quando você tosse demais. Eu fiquei com a tosse essa semana passada e graças a Deus consegui me livrar dela, mas foi terrível. Eu consegui sentir na pele o que o meu filho estava sentindo, entendeu? E foi um processo totalmente natural, eu não usei nenhum medicamento, foi tudo natural e eu consegui resolver. O importante é você ter paciência, confiar e ter uma rotina, tá? Seguir o protocolo para ter uma eficácia. Como o médico passa o remédio para você, você precisa usar aquele remédio no certo horário por alguns dias, tá? A mesma coisa o óleo essencial, a gente precisa usar ele com constância para a gente poder conseguir ver o resultado, tá? Então vamos falar aos óleos, tá? O primeiro óleo que a gente vai falar é o óleo de eucalipto, tá? O óleo de eucalipto, inclusive, eu gosto de colocar ele no banho, tá? Na hora do banho, se a criança estiver com a tosse, com catarro, congestão nasal, se você mistura ele no sal ou na espuminha de banho antes de colocar na água, porque água e óleo não se misturam, ele vai ajudar a tirar toda a congestão nasal, vai ajudar também com a tosse. Eu já experimentei o eucaliptus com óleo de coco direto na mão, uma gota, passei na minha garganta. Parecia que no dia seguinte, parecia que tinha ajudado a puxar completamente toda a inflamação, tá? Então o eucaliptus é maravilhoso. Fora também que ele vai ajudar com sintomas, se a criança estiver febril, com a temperatura um pouco alta, o eucaliptus também vai ajudar, tá? Só diluam muito o eucaliptus. Existem muitas pessoas que falam sobre eucaliptus, não usar eucaliptus com criança. Eu sempre usei. Não existe nenhum estudo que comprove só pela ingestão, que é um óleo que não pode ser ingerido, tá? Mas é um óleo, pra mim, sempre foi seguro, nunca tive problemas em usar ele. Eu não recomendo você usar ele direto, né, na narina da criança, porque é um óleo um pouco, né, mentol, um pouco potente não, super potente, e você pode colocar ele no difusor ultrassônico, no banho, você pode diluir e aplicar no peito, né, para ajudar com a tosse. Então, o eucalipto é um óleo excelente para tosse, tá? Ele funciona como expectorante, como eu falei. Ele vai ajudar a limpar os micro-organismos e as toxinas que estão, né, deixando a criança doente, no caso. Também ele inalado, né, ele vai também vai dilatar os vasos sanguíneos e permitir, né, que mais oxigênio possa entrar nos pulmões, tá? E muito útil na questão da tosse, muito útil. Além disso, ele também, o eucalipto contém um composto químico chamado cineol, que tem efeitos antimicrobianos, né, que é poderosíssimo contra o vírus, bactérias e fungos, tá? Então, o cineol é um dos componentes do eucaliptus, tá? Então, a melhor maneira de usar ele, como eu falei, você pode colocar algumas gotinhas no difusor, você pode colocar no banho, também misturar no sal, mais uma vez, óleo e água não se misturam, e você pode também fazer uma massagem com óleo vegetal na parte da frente e atrás na área do pulmão, tá bom? É ótimo. Se você tem uma criança recém-nascido, passa no pezinho, tá? Não deixa muito próximo do nariz, porque é um óleo muito potente, tá? Eu usaria nessa questão o Brief, mas o Brief eu gosto muito de usar. Eu tenho usado, visto o benefício de usar cada óleo de uma vez, ou dois, três óleos, para ver qual que é o óleo que meu filho, né, ele que consegue resolver o problema. Porque às vezes você vê algumas receitas na internet, nem tudo que funciona para as outras pessoas vai funcionar para você. Então é importante você tentar identificar qual é o óleo que vai ser melhor para você e para o seu filho, tá bom? Então, massagear, tá? Você pode misturar ele com hortelã-pimenta também. E não, você vai ver que tem você vai ver na internet em livros que falam que não usar o eucaliptus com crianças menores de 2 anos, tá? Eu sempre usei com os meus filhos de forma bem diluída. Como eu falei, não ponha direto, né, puro, ou dê para a criança inalar diretamente. E não ingira o óleo de eucalipto, tá? Ele é super tóxico se você ingerir ele, tá? Muitas quantidades.
O próximo óleo que a gente vai falar, o segundo óleo, é o óleo de hortelã-pimenta, o queridinho, né? O hortelã-pimenta, gente, quem não sabia que o hortelã-pimenta é bom pra tosse, né? Então, o hortelã-pimenta é muito bom pra congestão nasal, né? Congestão nasal, tosse, né? Ele contém mentol. E ele também possui propriedades antibacterianas e antivirais, tá? Então, o mentol, ele tem um efeito refrescante, né? Não só vai ajudar a baixar a temperatura do corpo, como também vai abrir as vias aéreas realmente, né? E vai ajudar a melhorar o fluxo nasal. Quando você está congestionado, né? Com os seios nasais desobstruir, quando vai ajudar a desobstruir os seios nasais, né? Ajudar a abrir todas a área da sinusite. Se você já experimentou uma gota de peppermint na mão, inalou, você sabe o efeito dele. Se você não fez, experimente. Se for usar com crianças, dilua ele, que eu faço. Eu não dou pro meu filho inalar diretamente. Eu diluo ele com a diluição apropriada de acordo com a idade. E diluo ele no roll-on e ponho, passo na mão e aí dou pra ele inalar. Ou você pode também aplicar no peito depois que já tiver diluído, tá bom? Então, é um óleo maravilhoso, você pode colocar ele no difusor, né? Então, ele é capaz também de aliviar aquela garganta arranhada, tá? Aquela tosse seca, tá? E também conhecido como, né? Ele é muito bom, é um antihistamínico, então se você tá com a tosse alérgica, vai ser perfeito, tá? Ele é um antiespasmódico, né? E antitussigenos, antitosse. Umas palavras aqui. Então, algumas pesquisas feitas com adultos, tá? Mostram que o hortelã-pimenta relaxa os músculos, o muco liso, os músculos lisos dos brônquios e aumenta a ventilação. A razão que é a frequência que, né, muitos atletas usam o peppermint antes do desempenho de exercícios físicos, tá bom? Ele também ajuda a reduzir a gravidade da tosse e a frequência respiratória e a capacidade de respirar. Olha só que maravilhoso. Hortelã-pimenta, gente. A melhor maneira de usar, né, é, como eu falei, no difusor ultrassônico, e aplicar ele no peito, tá? Não dê diretamente para a criança inalar. É um óleo, mais uma vez, como o eucalipto, ele é muito mais potente que o eucalipto. Ele abre, parece que ele entra rasgando nas narinas, mas para adulto é uma sensação maravilhosa quando você não consegue respirar, né? Então você pode aplicar na nuca também, nas têmporas, tá? Hortelã-pimenta também é maravilhoso para enxaqueca, maravilhoso, mas hoje a gente tá falando de tosse. Então, o uso tópico, né? E aplicar ele combinado com óleo de coco e óleo de eucaliptus, como eu falei antes. Você pode criar uma massagem a vapor, você pode colocar, né, massagear os pezinhos. Se você tem medo de usar o hortelã-pimenta na garrafa, compra o diluído, né? E aí não vai precisar ter problema com diluição nem tudo mais, tá bom? E o próximo óleo, o terceiro óleo, é o óleo de alecrim. Gente, alecrim é poderosíssimo. Gente do céu, que óleo poderoso, né? O alecrim, ele é relaxante, né? Ele relaxante nos músculos lisos da traqueia, tá? E ajuda a aliviar a tosse, como o óleo de eucaliptus também, tá? E ele contém cineol, tá? Que demonstrou reduzir frequências de ataques de tosse em pacientes com asma e sinusite, tá? O alecrim também tem propriedades que exibem propriedades antioxidantes, antimicrobianas e tem uma função que ajuda a reforçar o apoio, né, reforço imunológico naturalmente, tá? Fora que é uma maravilha pro foco, né? Então, um estudo publicado em 2011 do Evidence Based Complementary do Alternative Medicine, no jornal descobriu que o spray contendo o óleo de essenciais de eucalipto, hortelã-pimenta, orégano e alecrim foi capaz de melhorar os sintomas de doenças respiratórias superiores em 26 participantes no grupo de tratamento, tá? Ao inalar esses óleos 5 vezes ao dia, por 3 dias, os pesquisadores indicaram que os participantes relataram maior melhora nos sintomas, incluindo dor de garganta e rouquidão. Olha só, gente. Então, os 4 óleos, a maioria dos óleos estão no brief, né? Só o orégano não está no brief, mas você pode fazer eucalipto, alecrim, peppermint e orégano, tá? Inalar ou diluir, né, no rolãozinho, inalar ou passar no peito, tá? Levou apenas 20 minutos após a inalação do spray, era um spray,
de óleo essencial, os participantes já notaram melhora, tá bom? Então, essa aí é a curto prazo, né? Algo que você vai usar a curto prazo. Para usar esse óleo essencial, você vai usar também no difusor, você vai usar também diluído, passado no peito. Você pode fazer a minha receitinha do Brief Stick que eu fiz, daquele vapor, substituindo o famoso sintético aí, eu até esqueci o nome dele, Vicks Vaporub. Você pode fazer o seu próprio, tá? Eu tenho a receitinha no meu canal. Então, alecrim também não é recomendado usar o alecrim em crianças menores de, né, crianças muito pequenas. Você pode diluir, eu sempre usei eles com os meus filhos. Na maioria das vezes eu sempre usei a mistura Brief, né, mas não é algo que eu uso diariamente. Eu uso ele no difusor ultrassônico e é totalmente seguro você usar ele no ambiente, tá? E você pode diluir ele também num rolãozinho, diluição segura, mínima, tá? Outra coisa, você pode usar também o Blend Brief, que contém ele, tá? E é um óleo seguro, mas ele não é recomendado para pessoas que têm epilepsia, tá? Tem alguns casos que podem, né, por segurança, não usar. Ele acelera realmente o cérebro, tanto é que ele promove foco e não é recomendado usar para pessoas que têm epilepsia, tá bom? O óleo de limão, né? O limão é poderoso, gente. Eu gosto de usar limão com mel e On Guard quando a minha garganta tá ruim, tá? Então, o óleo essencial de limão, ele tem capacidade de impulsionar o sistema imunológico, tá? Inclusive, ele está na nossa bomba imunológica, né? Que eu sempre passo. E quando você tá com tosse também, eu sempre aviso as pessoas, usa a bomba imunológica e depois faz algo para tosse, para abrir, né, as vias aéreas, para retirar o muco, né? Então, o limão, ele apoia a drenagem linfática, tá? Então, o que vai ajudar a superar a tosse e resfriado rapidamente. Se o sistema linfático está trabalhando bem, vai fazer o processo de detox, né? Se você não está com o sistema linfático funcionando bem, você vai reter todas as toxinas para dentro, né? Então tem que pôr para fora, né? Então o limão ele possui propriedades antibacterianas, antioxidantes e anti-inflamatórias, tá? Então, um ótimo óleo para você usar para apoiar a imunidade enquanto você luta com a tosse, né? Então, o óleo de limão também, como eu falei, ele beneficia o sistema linfático, que vai proteger o seu corpo contra as ameaças externas, melhorando o fluxo sanguíneo, reduzindo o inchaço nos linfonodos, tá? Então, existem maneiras de usar o limão para tosse, seria de fundir, tá? No difusor ultrassônico, e também adicionar o óleo de eucaliptus, tá bom? No seu difusor. Você também pode colocar 2 gotas de limão numa colher de chá de óleo de coco, esfregar. Eu colocaria uma gota só no peito, tá? E no pescoço, tá? No pescoço para ajudar aqui, ó. No pescoço, onde fica uma parte dos nossos glândulos, né? Linfáticos, para ajudar a drenar o sistema linfático, tá? É muito importante isso. Não vou falar aqui, mas o outro óleo também maravilhoso cítrico é o grapefruit, tá? O grapefruit é maravilhoso também para tirar mucos, tá? Você pode colocar no difusor. Então, o óleo essencial de limão você pode usar ele também, como eu falei, no mel, uma gotinha, adulto, né? Na colher com mel, e On Guard vai ajudar a aliviar a dor na garganta, tá? E na tentativa de aliviar a tosse, né, se você usar ele, né, usar o limão em primeiro lugar, é ótimo, ótimo para matar toxinas, bactérias que vão estar na casa. É importante também você limpar o ambiente, né, é importante você usar produtos que não tenham tóxicos, porque a tosse, as alergias, problemas respiratórios são, né, comprovado que vende muitos produtos tóxicos usados em casa para limpar, para tomar banho, né, e para lavar roupa e tudo mais. Então vamos usar o óleo de limão para limpar a casa. É um ótimo desengordurante. Eu amo ele com vinagre, sabão, ele limpa tudo, tá? O quinto óleo é o óleo de orégano. Gente, muita gente morre de medo de orégano, né? Orégano, gente, não precisa ter medo, é só diluir ele com segurança, tá? Ou senão você pode comprar o rolon já diluído da Duterra, que é maravilhoso. O óleo de orégano, ele contém timol e carvacrol, tá? Os dois são ótimos antibacterianos, propriedades antibacterianas e antifúngicas, tá? Então, pesquisas sugerem que por causa dessas atividades antibacterianas, o óleo de orégano ele pode ser usado como alternativa natural de antibióticos, que são frequentes usados para tratar problemas respiratórios. Eu mesma, quando estava grávida, usei orégano
na cápsula para tratar infecções urinárias, tá? Muitas pessoas falam, por favor, não use o orégano para quando estão grávidas. Gente, qual era a opção? Usar antibiótico ou usar algo natural? O que eu escolhi? O algo natural. Não tô falando para você fazer isso, mas foi a minha escolha pessoal, tá? Eu decidi não tomar antibiótico e tomei o orégano e funcionou super bem. Tá? O orégano também ele exibe propriedades antivirais, né? E ele também ajuda muito com questões respiratórias, de vírus, bactérias, né? E vai ajudar a aliviar questões da tosse. Outro óleo também que é similar ao orégano, que a gente falou num vídeo semana passada, é o tomilho. Então, ele tem quase as mesmas propriedades do orégano. Muito bom para tosse também. Então, para usar o orégano na tosse, você pode difundir ele. Ou você pode colocar ele, diluir ele no óleo vegetal. Muita precaução. Precisa ser, tipo, para uma criança pequena, uma gota, tá? Orégano, ele, se você passar ele direto na pele, ele vai queimar a pele. Não passe nunca. Mas, se tem medo, passe no pé, tá? Sempre. Os pés é uma área maravilhosa de você aplicar óleos essenciais, tá? Ele abrange todos os órgãos do nosso corpo, né? Ele consegue penetrar muito mais rápido e a camada dos pés, né? Ela é aquela camada protetora, né? O óleo não vai danificar os pés ou a palma da mão, né? Uma pele mais resistente. Você pode diluir ele, aplicar no peito, no pescoço, mais uma vez, se você tiver com medo de usar o orégano, não precisa ter medo se você diluir com segurança, tá? Pra mim mesma, eu uso 5 gotas, no Presto eu uso 3 gotinhas, nos bebês eu uso 2 gotas, de acordo com a idade, e nunca teve problemas de alergias na pele, tá bom? Então, não precisa ter medo se for diluído com segurança, tá? De forma segura, né? Então, o próximo óleo será o tea tree, né? Que é a árvore de chá, que é melaleuca, né? Agora a do Terra mudou o nome para tea tree, aqui nos Estados Unidos mudou a embalagem, mas aí no Brasil continua melaleuca, tá? Melaleuca, ele foi um dos óleos, né, relatados que na Austrália, antigamente, o povo de Bundjalung, no norte da Austrália, esmagou a folha da melaleuca para tratar tosse, resfriados e feridas, tá? Olha só que poderoso. Então, os benefícios dele são muito falados, né? Propriedades antimicrobianas, também permite a eliminação de bactérias ruins que leva às condições respiratórias, né? Então, se você também tiver com a dor na garganta, você pode simplesmente abrir o seu melaleuca, simplesmente molhar ele no seu dedo e aplicar na língua, e você bebe aquilo, vai ajudar. Você também pode fazer um gargarejo com vinagre e melaleuca, maravilhoso, já experimentei, tá? Então, a árvore de chá exibe atividades antiviral, né? Tornando uma ferramenta muito útil para você trabalhar como desinfetante natural também, tá bom? Então, ele é antisséptico, o aroma revigora e ajuda a limpar congestionamento nasal, tá? Você pode diluir e passar na área da sinusite, você pode passar aqui no bigode, para ajudar você a respirar, tá? E vai ajudar a limpar, abrir as vias aéreas. Ele também é um ótimo antihistamínico, tá? Então vai ajudar muito com as alergias. Então você vai usar ele no difusor também e vai diluir ele e aplicar no peito, como eu falei, diluir no rolon e né, passar na área para ajudar você a respirar melhor. E o sétimo óleo não poderia faltar, é o nosso querido frankincense, o rei, né? O rei de todos. Ele é um ótimo anti-inflamatório, né? Pensa no óleo poderoso, né? Ele é tudo, né? Quando se falam que o frankincense ele potencializa tudo, é porque ele tem a maioria de todas as propriedades dos outros óleos, entendeu? Então pensa, se você pega uma propriedade, um composto químico já tem no óleo de melaleuca e coloca o frankincense, ele vai dobrar o resultado. Então, realmente, o frankincense, ele combina com qualquer óleo. E você nunca pode selecionar errado quando você escolhe ele, tá? Então, o frankincense, ele é muito usado em inalações, banhos e massagens, né? Para aliviar tosse, além do catarro, bronquite e asma. Uma coisa que eu tenho para relatar é que meu filho, uma vez, teve um ataque respiratório da laringite, né? Quando eu estava no México, o Preston tinha 2 anos ainda.
E pra mim, no momento que eu vi aquilo, eu parecia que ele tava tendo um ataque de bronquite, né? Eu tinha sobrinhos que tinham ataque de bronquite e eu pensei que ele tava tendo um ataque de bronquite. Então, eu, muito nova, graças a Deus, tinha meus óleos essenciais comigo, não sabia muito, mas eu falei, vou usar o Facrescence, porque eu vi no livro, no aplicativo, passei no peito dele, em questões de minuto, ele conseguiu respirar melhor, tá? Aquele pânico de... sumiu, desapareceu, o menino começou a dormir. Então eu sei que magicamente ele trabalha né, essa questão respiratória, em questões de pânico também, quando você não consegue respirar, o frankincense ele vai ajudar, tá? Ansiedade, assim, quando está no pico, ele é muito poderoso, tá? Então, ele é maravilhoso, né? Ele é muito usado para tosse também e para se você tiver com a garganta inflamada, dilui e passa na parte exterior da garganta, tá? Maravilhoso. Então, algumas coisas antes de você escolher quais óleos você vai usar numa sinergia para uma tosse, é preciso avaliar o que você espera, né, do óleo. O que você necessita? É uma tosse seca, alérgica, tá produtiva, eu preciso expectorar catarro, tá muito intensa, não para de tossir, vou precisar de um antipasmódico, tá? Então, é importante você avaliar isso. Eu tenho um post que eu fiz no Instagram semana passada, que tem todos os óleos de acordo com a propriedade, tá? E eu vou falar um pouco aqui das propriedades. Então, as propriedades anticatarral, já fala, catarro, ajuda a dissolver, eliminar e além de impedir a formação de mucos e inflamação na membrana mucosa, tá? Então, sintomas geralmente associados a resfriados, comum na tosse, né, tosse torácica, né, aqui em cima. As propriedades anti-inflamatórias que tem no frankincense reduzem a inflamação e inchaço. Os óleos anti-inflamatórios compõem cerca de metade dos analgésicos, né? Então, se um óleo anti-inflamatório também é bom para analgésico. Inclusive, o frankincense é ótimo para abaixar a febre, tá? Então, ajudando com dor e redução de inflamação em oposições, né? Propriedades expectorantes, né? Como o eucaliptus. São os óleos que vão ajudar a trazer o mucus e outros materiais do pulmão para fora, né? Do brônquio e da traqueia. Então, por exemplo, os expectorantes, ele drena o muco do pulmão, afina o mucus e também lubrifica o trato respiratório irritado. Isso é prova viva, porque eu passei a diluição, a receitinha que eu fiz pro Presto, que tá no meu Instagram também, @PatiDaSilvaOE, vou colocar aqui nos comentários, você segue lá no meu Instagram. Ele estava com a tosse, mas não estava aquela tosse produtiva. Eu comecei a passar sinergia, simplesmente o nariz começou a escorrer, que é ótimo, começou a expectorar, e ele começou a tossir, mas a tosse produtiva que começou a eliminar o catarro. Você tá entendendo? Tá entendendo? Então, outras propriedades mucolíticas, né? São propriedades de retirar o mucus, realmente, né? Auxilia a remoção dos mucos das vias aéreas superiores e inferiores. Então, se você tá com sinusite também, catarro tá instalado ali, você pode passar também óleos que têm propriedades mucolíticas, tá? Então, outros óleos que têm propriedade descongestionante são os óleos que vai descongestionar a área nasal, tá? E realmente o trato superior aqui. Os esteroides, que são os óleos que propriedades esteroides ajudam a aliviar inchaço e inflamação, tá? E as propriedades antiespasmódicas são os óleos que vai reduzir a tensão muscular, aquela tosse assim que o peito chega e levanta, né? Então é importante você trabalhar isso aí também, porque acaba doendo, né? E, sei lá, causar algum problema na garganta também, né? Meu marido já teve várias vezes que ele, né, de romper, não sei o nome da parte, mas eu romper a garganta e acabar causando sangramento, tá? Eu não sei como ele, por exemplo, não pode vomitar, meu marido não pode vomitar. Eu acho que é a parte da traqueia, não sei. Só sei que ele rompe, né? E ele começa a sangrar. Então tem pessoas que não podem tossir, né? Ou, por exemplo, se você acabou de ter uma cirurgia, não pode tossir, aí, né? Precisa de um óleo que vai parar com essa tosse, né? Então, e é isso aí, gente. Eu vou deixar. Eu espero que vocês tenham gostado. São 7 óleos maravilhosos. Claro que a gente tem muitos outros óleos que a gente poderia passar o dia todo falando aqui de óleos essenciais para tosse. Eu escolhi 7 óleos. E não esquecendo do nosso Blend Brief, que é maravilhoso, tá?
Tenha em mente diluição apropriada e saber as propriedades de o que você precisa nessa energia. Não coloque tudo, misture em uma salada, não sabe nem para que está usando, né? Use os óleos com intenção. Use um óleo de cada vez, use um ou dois, para você saber qual é o que vai trabalhar melhor com você, tá? Então, outra coisa, não posso esquecer, a receita do xarope de beterraba. É muito simples. Você vai pegar 3 beterrabas, você vai lavar ela, né? Eu não tirei nem a casca. Você vai cortar ela em rodelas. Corta ela em rodelas e aí você vai cobrir ela toda de açúcar mascavo, tá? E deixar isso numa refratária de vidro. Não vai cozinhar, não vai colocar dentro da geladeira. Cobre com a tampa ou com plástico isso filme. Deixa na bancada por 24 horas. O líquido daquilo vai se tornar um melato e você pode dar aquilo para a criança ou para você. Eu tratei minha garganta com os óleos essenciais e esse xarope deu super certo. E o Preston também. Então realmente funciona. Eu vou deixar a receitinha na descrição, tá? E vou deixar também o meu Instagram para vocês seguirem e pegar a receita do blend da tosse. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham achado esse vídeo valioso, informativo para vocês. Se você tiver algum pedido sobre algum tema que vocês queiram que eu aborde aqui no canal, deixe nos comentários para mim. E não esqueça de gostar do vídeo e clicar no sininho, tá bom? Compartilhe esse vídeo com aquela mamãe que está desesperada em tratar a tosse do filho ou algum amigo que vive tossindo perto de você, tá? Beijo grande, gratidão por estar aqui, gente. Tchau, tchau.